Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Athena Podcast. Podcast voltado aí para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é dinheiro, né? Quando a gente fala de sucesso profissional, né, o grande objetivo da maior parte das pessoas é também ter o crescimento financeiro, né? Você conseguir ter mais recursos e crescer também na sua vida financeira. E para isso é importante você saber investir o seu dinheiro. E hoje a gente vai falar com um especialista justamente nisso, né? E ele é especialista tanto na questão de saber investir o dinheiro, mas colocar isso em outro nível, como uma profissão, que é uma profissão que está crescendo muito, sendo muito valorizada no mercado, para você trabalhar nas empresas de investimentos, nos bancos. Então é uma carreira realmente que você pode seguir, que está tendo ótimos resultados e uma ótima procura aí no mercado de trabalho. Então a gente vai falar hoje com o Fábio, criador da Eu Me Banco Investimentos, que dá treinamentos justamente para você ser um especialista em investimentos. Fábio, seja muito bem-vindo ao Athena Podcast. Dá um oi aí pro pessoal. Obrigado, Thiagão. Uma honra estar aqui, participar do podcast da Athena. Estou à disposição, falar de empreendedorismo, dinheiro, carreira, fala de tudo aqui. O que você perguntar, a gente fala aqui. Pô, legal. Tô ansioso e vou pegar muitas dicas de investimento aí com você. Bora, Thiagão, bora. Então, legal. Para a gente começar, eu queria que você só explicasse da Eu Me Banco Investimentos, da empresa que você fundou, né, do zero ali e tal, com alguns sócios. Como é que funciona essa empresa hoje, né? Vocês dão treinamentos e tal. Eu queria que você falasse hoje um pouquinho da sua atuação aí no mercado. Show de bola, Thiagão. A Eu Me Banco ela é uma escola de formação de profissionais para trabalhar no mercado financeiro. Então a gente cuida desde a certificação, que são obrigatórios, que seria a habilitação, até a parte prática do negócio. A parte prática envolve conhecimento técnico, envolve abordagem comercial, envolve até como fazer um network no LinkedIn. Então a gente cuida de toda a parte do profissional para entregar ele pronto para o mercado. Então a gente pega profissionais do zero e eles se tornam especialistas. Vou dar um exemplo. Tem profissionais que estão no Uber e se tornam especialistas. Eu tive agora um aluno que estava 5 anos como Uber e virou especialista em investimentos no Bradesco. Uhum. Então um fisioterapeuta virando especialista em Itaú. Então assim, por que isso, Thiagão? Porque não tem uma faculdade para ser especialista, não tem uma faculdade para ser bancário, inclusive. Eu quero trabalhar no banco, faço o quê? Economia? Não existe. Eu mesmo fiz economia e usei muito pouco na minha carreira. Então a gente pega todos os gaps que tem no mercado e coloca lá para o profissional. Então o nosso profissional ele consegue entrar no banco e trabalhar na área de investimentos, como você bem disse, é a área que mais cresce no banco, junto com TI. São os dois, TI e investimentos. Nós dois estamos nas melhores áreas aí para... Acho que assim, no mercado em geral, né, são segmentos que estão crescendo bastante e em banco, né, sem dúvida, até com as mudanças recentes, né. A questão do investimento hoje está muito mais acessível, né, até teve uma mudança que foi explorada muito para a empresa, né, chamada XP Investimentos, que gerou diversas outras financeiras, né, agora tem os bancos digitais, né, e tal. Esse mercado está crescendo muito hoje, né, para ter justamente essa procura por profissionais especialistas nessa área. Perfeito. Quando a gente olha para investimentos, a XP ela veio e rompeu com a figura do assessor de investimentos, que era um agente autônomo que não tinha salário, ele tinha ganhos escaláveis. Ele entrou nesse mercado e ele bagunçou o mercado. Então os bancos não estavam preparados para falar de investimentos, para falar de mercado. E os que estavam, a XP levou, né? Então ela foi lá e levou... Contratou os especialistas para abrir um escritório. Justamente por ter poucos, esses, né, foram bem valorizados e foram contratados. Então eles se fechavam ali em 5, 6, saíram junto e abriram um escritório. Então teve várias migrações nesse sentido. E os bancos não estavam preparados. Foi aí que lá em 2019, depois a gente volta na carreira, mas em 2019 eu saí do banco do meu último, que foi o Itaú, porque eu tinha um gap na formação de especialista. Então eu fui explorar esse gap. Não tem ninguém que forma especialista de investimentos, não viram ainda que esse mercado vai voar, então ninguém tinha visto o potencial desse mercado, então ninguém estava vendo. Então falou, aqui que a gente vai estar, aqui que a gente vai treinar, aqui que a gente vai se posicionar. A hora que os bancos vão acordarem para contratar especialista, a gente vai estar aqui pronto para pegar tudo isso. E de fato aconteceu. Que legal. De fato, aí a gente pode contar um pouco do Itaú, Santander, Bradesco, a movimentação que eles estão fazendo, contratando mais de 1.000 profissionais cada um, e a gente está treinando todo mundo. Que legal. Não, e esse é um ponto que você falou que é realidade, né? Não existia um treinamento específico, né? Uma faculdade específica para você ser um profissional de investimentos.
assim, que a gente pode pegar próximo, né? Às vezes, sei lá, o cara que faz matemática tá muito longe, né? Tipo, verdade. economia, tipo, né? Que pega numa forma mais macro, não é necessariamente saber a melhor forma de investir ali de forma mais técnica, né? Aí é legal porque até bate um pouco com a minha história, né? Porque eu sou formado em administração, eu comecei a minha trajetória profissional, né? Estudando administração, sou bacharel em administração. E quando eu fazia administração, né? Eu fiz, né, faz muito tempo, eu tinha 20 e poucos anos e tal. E vim de classe humilde e tal. E todo mundo que fazia administração na faculdade que eu fazia queria virar bancário, queria trabalhar em banco, né? Acho que era meio que comum ali, né? Porque até hoje, depois que você descobre que na verdade não ganha tão bem assim quanto a gente esperava. Mas, pô, era os benefícios altos, né? Pra quem era humilde, pô, era o caminho que todo mundo queria seguir, por estabilidade, etc. E aí eu até cheguei a trabalhar em banco, cheguei a trabalhar no Banco Real, que depois virou Santander, peguei a transição, inclusive. E foi... e me arrependi bastante, né? Até que eu me achei na área de tecnologia, mas é uma questão de perfil ali e tal. Mas, como você falou, o caminho para você entrar em banco era administração, era economia, né? Como você falou. Só que eu lembro que realmente a administração eu não aprendi nada em investimento. Até hoje eu tenho dificuldade de investir meu próprio dinheiro. Então, essa lacuna realmente existe, né? Isso é muito engraçado. E aí, como é que foi pra você, né? Que eu te contei um pouquinho da minha trajetória de forma bem resumida. Eu queria que você contasse um pouquinho pro público que tá assistindo. Como é que, né, você cresceu, virou um especialista nesse segmento? Você já começou trabalhando desde o início nessa área? Como é que foi? De bola. Quando fala é legal quando você fala de uma administração, porque você aprende na faculdade a administrar a coisa dos outros. Né? Não aprende empreendedorismo, que seria ser administrador, então aprende a administrar a sua empresa. Não, você tem que aprender a administrar a empresa dos outros. Não tem essa veia, né, do empreendedorismo. Por isso que é importante você ter um canal aqui de podcast para falar de empreendedorismo, porque é outro que não tem uma faculdade. Não tem faculdade do empreendedor. Verdade. Mas agora falando um pouco da minha carreira, eu estudava na Fundação Bradesco. Então, assim, desde pequeno, Fundação Bradesco. Nossa. E era ali do lado da sede, na Cidade de Deus, em Osasco. Então, tava a escola aqui do lado. Mas era ensino fundamental? Ensino fundamental, depois o médio. Fui crescer no Bradesco. Então, eu jogava bola ali na sede, onde ficava o presidente do banco. Então, sempre tive vontade de trabalhar lá no Bradesco. Ver o pessoal ali tudo engravatado, de terno, falar, o que eu quero, não sei o que eles fazem, mas eu quero trabalhar aqui. E aí, de fato, com 18 anos já entrei no banco. Eu já consegui, então, por ser da Fundação Bradesco, você consegue estar mais próximo de conseguir uma vaga. Então, ali eu tentei 1, 2 agências, na terceira eu consegui. E aqui já na Zona Norte de São Paulo. É mesmo? Foi minha primeira agência. Zona Norte, peguei a Guilherme Cotti. Caramba, na Vila Maria. Eu fazia faculdade lá na Uninove da Guilherme Cotti. Que engraçado. Comecei lá, 18 anos ali. Ai, que barato. E aí, como escriturário, aquele cara que fica com o coletinho lá na frente da agência. Eu também. E vai que vai, e vai falando. É engraçado, né? A gente quando começou, né? Acabou fazendo Muito a mesma perto. coisa. E você comentou, né, que você tem 33 anos, eu também tenho 33 aí. Nossa. E eu também fui nessa época aí, com 18, 19 anos. Olha que coincidência, que viagem, né? A gente deve ter se esbarrado lá. Então, comecei ali. E foi um crescimento rápido. Até eu comecei como escriturário. E aí eu nem passei pelo caixa, porque eu já fui buscar as certificações. Isso me ajudou muito a ir direto para gerência. Então, virei um assistente de gerente. Depois virei um gerente ali com... Conta PJ? PJ, já isso, direto? Já direto. Você deu um pulo ali, né? Dei um pulo. Um desafio Com ali, 20 e poucos anos, eu já estava lá como PJ. Que legal. E aí eu tive o primeiro grande desafio, que foi para ir para Santana, aquela agência que é Porte Mega, ali da Voluntários da Paz. Tá bem mais perto da minha casa, inclusive. E aquela é a maior da Zona Norte. Né? E eu fui com o PJ e eu fui para assumir ali um que a gente chama de imediato, né? Que é o reserva do gerente geral. Só que, pô, tinha 22 anos. Nossa, era muito loucura. Novo. Era muito novo. Só que, assim, pensa num cara que respirava banco. Eu ia pra faculdade só por ir, porque eu levava o orçamento da agência pro banco, pra faculdade. Ficava estudando o orçamento da agência. Caramba. Ficava levando o POBJ. E a economia, né? Esse já economia. Foi direto pra economia. E aí eu fiz economia, só que, assim, eu comecei, na verdade, 1 ano de contabilidade. Eu fiz 1 ano de contábeis, não me adaptei, achei muito quadrado. E aí eu fui pra economia. Então, só que como eu falei, eu respirava banco. Eu lembro que dia 31 de dezembro eu tava fazendo orçamento de banco na agência. Tipo, era surreal. Então, era um cara que, tipo, eu quero ser diretor do banco e acabou. Só que aquilo paga um preço alto. Né? Eu com 22 anos ali,
Fui no médico, já tava ficando meio maluco já. Ai. De dormir mal. Eu fiquei adivinhando que ia chegar essa parte. E aí veio Né, tarja preta. Você cresceu em cima disso e tal, mas é meio que padrão, padrão. Que quem trabalha em branco, por mais que às vezes possa crescer e ter oportunidades e ganhar bem, etc. Mas é muita pressão, né? É uma pressão ferrada ali, era uma responsabilidade muito grande pra um moleque, assim. Porque eu lembro que chegava ali, era 20 gerentes ali e perguntar quanto você vai fazer hoje de meta, etc. E eu sempre tinha que ter a maior meta, porque eu era o que estava ali representando o gerente geral muitas vezes. E é muita responsabilidade para um moleque mesmo. E aí, foi quando eu fui no médico, o médico receitou tarja preta. Nossa. Aí foi 22 anos, assim, não dá. Não é, para mim, não é isso. E aí eu comecei a ver investimentos. Aí eu comecei a pesquisar sobre investimentos. Eu conheci um pessoal que era assessor de investimentos. E aí tinha a corretora. A corretora é o cara que é operador de bolsa, né? Que fica colocando ordem do cliente, conversando com o cliente, operando, compra, vende ação. E aí tinha oportunidade no Brasil todo ali. E tinha escritório no Brasil todo. E tinha espaço vago em Salvador, em Florianópolis e Fortaleza. Tinha esses 3 lugares aqui. E tinha que ter uma certificação chamada PQO. E ninguém tinha certificação. Falei, pô, o que é isso? É só a certificação? Ninguém tinha. Falei, vou tirar a certificação e vou para a área de investimentos. Dito e feito, peguei, estudei. Na época era o PQO, precisava tirar só o PQO Bovespa, porque antes era separado. Agora é B3, que juntou BMF, Bovespa, CETIP. Antes era só o Bovespa, que falava de mercado tradicional, ações, e BMF, que falava de futuros, né, opções. Então, eu tinha que tirar a certificação de um, que era Bovespa, eu já fui e tirei dos 2. E aí isso me gabaritou. E aí, com o PQO na mão, eu cheguei lá na corretora. Então, assim, eu tava bem no banco, tava bem. Só todo mundo, o regional falava, você vai ser o gerente geral mais novo do banco. Eu falava, mas isso não paga, isso não paga. Caramba. E eu tava gostando de investimentos. E era sempre o que você correu atrás, né? E eu ia crescer, assim, ia crescer fato. E tem até a questão que a sua família também já trabalhou em banco, né? Isso, meu pai foi 38 anos inspetor do banco. Caramba. Então, assim, já era uma coisa de família que se inspirava no seu pai e tal. Tava na veia. E aí eu cheguei lá pro meu regional, falei, vou pra corretora e tal. No primeiro momento ele falou, não, vai crescer aqui e tal. Daí uma hora ele cedeu. Eu falei, não dá, eu quero ir. E aí ele habilitou lá, eu consegui na corretora, que eu fui direto na corretora falar com eles. Depois a corretora só avisou o regional, porque acho que isso é um papo de carreira legal, que você não tem que ficar esperando o seu chefe te validar. Você vai lá no gestor que você quer ir, conversa, entende da área, pra depois aí sim você falar com o seu chefe. Você ficou dentro do Bradesco, você não foi pra outra empresa. Isso, eu fiquei dentro do Bradesco. De segmento completamente. Só de segmento. E aí o cara da corretora me ligou e falou, tem 3 lugares pra você ir, escolhe. Que foi Salvador, Fortaleza e Floripa. E aí, como minha família é do Rio Grande do Sul, falei, Floripa, tá perto da minha família, dos meus parentes. Eles falaram, tá bom, você vai pra Floripa, só que Salvador tá sem ninguém agora. Então, Floripa tem pessoa lá pra te esperar, então são 3 pessoas por sala. Lá já tem, em Floripa tem 2 pessoas, então você vai ser o terceiro. Mas em Salvador tá sem ninguém, então preciso que você cubra lá. E aí eu fui pra Salvador, cobri ali por 3 meses. E aí depois eu fui pra Floripa como operador de bolsa de valores. E aí eu me encontrei mesmo com investimentos. Comecei a assim, mergulhar muito nesse mundo. Então, em nível hierárquico e salarial foi equivalente ou você teve que dar uns passinhos pra trás? Como é que foi? Foi equivalente. Porque você era quase um gerente geral, né? Foi equivalente, só que operador de bolsa ele é chamado BBA dentro do banco. Aliás, o Bradesco é BBI. BBI é o banco de atacado. Então, o banco de atacado paga bônus maior. Então, tinha acesso a um bônus maior ali. Então financeiramente acabou compensando também. Financeiramente era bom também. Era bom. Você tinha que entregar resultado, claro. Mas era bom. E aí foi uma época ali que foi na época da OGX, por exemplo. Então, se operava muito ali, aprendi muito. Todo dia tinha que ler sobre investimentos. Busquei muitas certificações. Então, nessa época, eu fui o profissional com mais certificações do Brasil. Então, assim, nossa! Eu tirei várias certificações, assim, me destaquei muito, porque era doido. E aí que entra a questão na faculdade, que é a questão na faculdade, eu mudei de cidade, eu estava no 3º ano, mudei de cidade, voltei pro 2º, para Floripa. E aí eu fiquei 2 anos em Floripa, né? E aí eu comecei a ver não só ações, eu tirei uma certificação chamada CFP,
que é uma certificação para planejamento financeiro. Aí eu falo, eu acho que tem que ver o todo do cliente. Só ações, você fica muito refém, né? E reserva de emergência, e longo prazo, e previdência, e herança. Então eu estudei tudo, planejamento fiscal, sucessório. E eu me encantei para ir para a área de investimentos como um gerente de investimentos. E aí pintou uma vaga também aí em Campinas. E aí eu tinha as certificações necessárias, que também ninguém tinha, que era o CFP. Peguei, Você tinha todas? Eu tinha todas, e aí foi fácil. E aí eu fui para Campinas. Então eu escolhia um banco desse tamanho, tem muita oportunidade. E pouca gente vai atrás de qualificação. Até hoje, se você se entra no banco e se dedica, Thiagão, você atropela. Você viveu isso na pele, né? Isso que é legal. Hoje você, né, dá esses cursos com a sua empresa, com o banco, e você sabe o quão é importante esses treinamentos, quão é importante as certificações e quanto o mercado é carente de profissionais especialistas nessa área que tenham esse conhecimento, essa bagagem para poder se encaixar nessas vagas, né? Perfeito. Então, alguém que é qualificado, que busca qualificação, atropela mesmo o mercado. Porque o bancário em si, como você falou, é muito semelhante muito. Com a área de tecnologia. A área de tecnologia é muito assim também. Tem as formações básicas, né? Acho que para você ter uma estrutura, uma bagagem ali e tal. Mas hoje em dia até o mais comum é você ver profissionais não formados, que não fizeram faculdades e focaram em certificações e especializações. Na minha área, que é de segurança da informação, você tem diversas também. Na parte de governança, então você tem tipo ISO 27000, ITIL, COBIT, NIST, ISC2, tem diversas. E aí também os profissionais que têm essas certificações não fica desempregado, é algo automático, assim. Mas são muito caras, é muito difícil, são muito técnicas. Como é que é essas certificações? Tem de vários níveis. Tem de vários níveis. Tem a mais básica, que é CPA 10, até mais complexa. O CFP é uma delas, que é mais complexa, que exige mais tempo de estudo. Tem o próprio CFA, que é uma certificação 100% em inglês. Então, assim, tem várias certificações ali que variam de vários níveis. Tem vários níveis. Né? Mas tem uma trajetória, né? Você vai indo meio que degrau a degrau, se especializando cada vez mais e, né, fica menos complexo porque você já está inserido ali no meio e tal. Mas o que eu gostei da sua história, Fábio, eu acho muito interessante é essa questão, né, de a mudança a virada de chave, né? Porque isso é importante, né, de servir de inspiração para quem está assistindo a gente, porque a gente às vezes fica muito principalmente nessa fase de adolescência, né, início de vida adulta, né, que você consegue, imagina um caminho ideal, um cenário ideal na sua cabeça, um sonho, né, uma expectativa de quero ser um profissional tal, quero ser bom nessa área, quero ser diretor, quero trabalhar com, sei lá, em qualquer segmento, com tecnologia, com área financeira. E aí você tinha traçado essa meta de gerente geral, né? Que é um cargo respeitado, né? E tal. E é engraçado que você conseguiu isso com assessor de... Né? Como que você falou? Eu era imediato, chamava. Imediato de gerente geral. E eu lembro que quando eu trabalhei em banco, os gerentes gerais eram tudo acima de 50 anos. Porque era o último pilar de quem trabalhava em agência, né? Então você tinha que ir subindo, então era assim, o tradicional. Hoje mudou muito o mercado, né? Graças a Deus. Mas ainda existe muita gente que fica lá, escriturário, que nem você falou, fica 5 anos como escriturário, para daí ter uma oportunidade de caixa, aí fica 10 anos como caixa. Verdade. Eu vejo muita gente que tá 8 anos, 7 anos como caixa, que não é vergonha nenhuma, profissão válida e tal, mas às vezes, né, a pessoa não tem possibilidade de crescimento, ou meio que se estagna lá, o que isso eu não acho tão legal. Mas aí depois vira, sei lá, um supervisor operacional ou entra para a área comercial como a gerente de contas, né? E aí é mais 5 anos, 10 anos com gerente de contas, para depois de 30 anos de carreira virar um gerente geral. É assim mesmo. Você conseguiu tudo isso, tipo, em... Foi rápido, foi 4 anos ali, 18 a 22. Caramba. Foi bem rápido. E aí, o engraçado é isso, porque você conquista o sonho, e aí, às vezes, pô, não é exatamente o que eu tava pensando. E aí você viu o estresse, pô, nem vale a pena. Então, assim, mas graças ao caminho de ter te levado até lá, que você já, tipo, pegou toda essa bagagem para poder mudar de ideia e ter uma visão de mercado e já ter uma bagagem para conseguir trocar isso de forma rápida, né? Perfeito. Isso eu acho muito importante, né? Perfeito. E um dos cargos que eu tive foi formador PJ. Então, formador é o cara que não tem carteira e vai atrás de abrir conta PJ. E foi o meu primeiro cargo com o PJ com 20 anos. Então, com 20 anos, eu batia na porta aí dos estabelecimentos para abrir conta PJ. Tipo, então, isso me deu uma bagagem muito grande para fazer o que quisesse depois. A experiência do atendimento nossa, ali e tal, né? Tudo. E aí, voltando ali para a parte da história, eu estava ali na Bradesco Corretora e aí eu fui para gerente de investimentos em Campinas, do próprio Bradesco, onde eu fiquei 6 meses ali.
Depois, o Santander estava com um projeto muito legal, que ele estava iniciando o Select. E dentro do Select tinha um gerente de investimentos por agência. E aí eu me candidatei para esse cargo. Não me candidatei, foi pelo LinkedIn. Então o LinkedIn é muito importante para nossa área. O superintendente me achou no LinkedIn, a gente marcou a entrevista e eu, depois de 7 anos de Bradesco, eu saí e fui pro Santander. E aí no Santander eu fiquei 2 anos. Foi sua escola, né? Você cresceu toda a sua carreira tudo. Lá. Legal. Não foi uma escolha tão fácil assim sair, mas não tinha muito mais para onde ir. E aí eu fui pro Santander, onde eu fiquei 2 anos como gerente de investimentos. Na agência? Na agência. Mas o que te deu esse... você tinha essa vontade de ter o contato direto com o cliente, de fazer esse atendimento mais próximo? Foi isso que te motivou a sair? Perfeito. É cuidar de tudo. Não só cuidar das ações, mas cuidar do patrimônio do cliente. Todo o patrimônio. Que o especialista ele é o médico das finanças do cliente. Então, muitas vezes o cliente... Vou pegar o Neymar. O Neymar não está preocupado em ganhar mais. Ele está preocupado como ele vai perder menos. É isso, com imposto, com sucessório. E tem gente que só fica olhando, não, a rentabilidade. A rentabilidade é um dos 6 pilares de um planejamento financeiro, é um só. Nossa, que então legal. Tem o fiscal, que olha muito a questão contábil, o sucessório, como eu disse, que herança, seguro. Pô, seguro é muito importante, imagina. Não, peraí, agora esses 6 pilares acho que é uma dica muito legal para quem está começando agora, entrando nessa área de investimentos. Vamos, explica com mais calma para a gente entender. Então, 6 pilares. O primeiro é o próprio planejamento financeiro, onde envolve fluxo de caixa, salário, que receita, entrada despesa, entrada e saída. Isso é muito importante para você construir o seu patrimônio. O segundo, que é a gestão de investimentos. Aí entra a parte de investimentos, que eu falei, rentabilidade, montar uma carteira, um portfólio, que muita gente só olha para esse. O terceiro é aposentadoria, porque no Brasil é muito pouca gente que consegue se aposentar ali e viver esse dinheiro. É menos de 5% das pessoas conseguem viver sem precisar de ninguém. Nossa. Na aposentadoria. Então é um negócio assim, absurdo. E ninguém planeja a aposentadoria. Então, um dos pilares é como que eu vou me aposentar lá na frente, como que eu vou guardar dinheiro para não depender do governo. Então, aposentadoria. O quarto pilar é seguros. Então, seguro patrimonial, seguro de vida. Pouca gente no Brasil tem seguro de vida. Tem seguro do carro, que se roubarem, vai lá e compra outro, mas seguro de vida, que já era, não tem. E o pior, acho que o pior para mim, na minha concepção, e quando eu falava com os clientes muito, não é questão até de morrer, a questão é ficar inválido. Porque além de eu não gerar valor para minha família, gerar salário, eu vou tirar, porque eles vão precisar me bancar. Então, quando eu falo isso, que você vira um peso para a família e você não pensa nisso, aí o cara fala, não, preciso fazer um seguro de vida. Porque imagina, eu tô lá, sustento a minha família, e aí do nada acontece um acidente comigo. E eu não tenho seguro, não tenho nada. O que vai acontecer? A família vai ter que pegar o recurso dela para embancar, porque aí vai ter tratamento, vai ter um monte de coisa. Então, você acaba virando um peso para a família. Então, o seguro de vida é muito mais importante que o seguro de carro. Essas perspectivas fazem muito sentido, né? E vai meio que completando, assim, realmente para você pensar em tudo que pode prejudicar a pessoa nas questões financeiras. Realmente a cabeça geral, a minha inclusive, era tipo, gastar pouco e ter rentabilidade alta. Mas é muito mais complexo que isso. Você pensa em outros aspectos que podem acontecer, realmente até uma gestão de risco para a pessoa, né? Que legal. Perfeito. Mas aí qual que é o próximo depois de seguro? O quinto é o fiscal. Então, é realmente como pagar menos impostos dentro da lei, que a gente chama de elisão fiscal. Né? E aí tem várias formas, depende ali do recurso que você tem. Você pode ir para uma holding, aplicar no exterior. Hoje, por exemplo, meio de uma Avenue, você consegue aplicar no exterior rapidamente. E o sexto pilar, aí entra o sucessório, que é onde tem a maioria das brigas. E se você planejar isso antes, fica muito mais tranquilo. Ter uma conversa realmente, o provedor da família vai morrer e a gente precisa conversar como que vai ser dividido isso. E conversar em vida isso. Que depois que morre já era. Aí você vai ter, por exemplo, ações. Ações é muito ruim fazer inventário de ações. Agora, por exemplo, uma previdência não entra nem em inventário. Então, às vezes, uma falta de planejamento quebra uma família que tem uma herança grande. Então, tem vários casos assim. Tem uma herança grande ali, sei lá, de 10 milhões de reais, 5 milhões, 1 milhão. Tira o dinheiro investido no tempo errado, tem um desperdício gigantesco, paga imposto. Isso, porque você tem que pagar o advogado, você tem que pagar um monte de coisa, a família não tem. O que acontece com o advogado faz? Eu empresto para vocês. Eu empresto para vocês. E aí ele fica com metade do negócio, porque não se planejou antes. Caramba. Porque planejar antes, fala, vamos colocar essa parte aqui em previdência, que previdência em menos de 30 dias entra na conta do beneficiário.
E aí, com o dinheiro na conta do beneficiário, aí você tem o tempo para entrar no inventário com o resto, que é imóveis e tudo. Então, o sucessório ele é muito importante para qualquer pessoa, seja qualquer valor de herança é importante. Porque, às vezes, você descobre ali algo que você só descobre na morte mesmo. Uhum. E aí, na morte, você descobre que, puta, não vai ter como eu pegar esse recurso agora. Não vai ter como eu fazer esse inventário. Eu não sei qual que é o preço que ele pagou na ação. Então, isso é uma conversa muito importante que tem que ser feita em vida. E pouca gente fala disso. Uhum. Não, os seis pilares que você falou já abriu minha mente completamente. Uhum. Fábio, não teve nenhum gerente de banco ou empresa de investimento que a gente investe ou invisto, né, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, que chegou nesse nível de detalhe que você está conversando comigo agora. Tá legal. Essa é a pegada mesmo. Pô, você ainda não presta serviço mais. Eu tô querendo te contratar pra isso. Mas ensinar isso, você vê o potencial gigantesco mesmo, porque não é comum, né? Não entrar é. nesse nível de detalhe. Não é. Eu tô impressionado. São Faz total poucos. sentido. E aí é o ponto, né, que, assim... até acho que a desconfiança da maioria das pessoas, e é a sensibilidade que eu tenho, até como eu cresci profissionalmente na área de vendas, né? Então eu sinto muito que eu sou atendido não por um consultor nesse nível que você está falando, eu sou atendido por um cara que é a mesma profissão que eu, que é um vendedor. Que o vendedor ele pode ser consultor, até beleza, mas querendo ou não ele está vendendo o que ele representa. Conflito, não necessariamente ele está olhando no que é mais importante para a pessoa. Aí tem esse conflito meio que nítido. Então quando eu sou atendido pelo banco, né, Itaú, Bradesco, qualquer um, ele quer vender aquilo que é do banco, que o banco tem maior lucratividade, ou às vezes que ele precisa bater a meta dele. E, assim, nas empresas de investimentos mudou um pouco, mas eu ainda sinto a mesma coisa, né? E nessa linha é algo completamente diferente. É diferente, tanto é que a gente fala que, pro especialista que a gente forma, que o cliente é seu. Não é do banco, você vai atender ele no banco, mas o cliente é seu. Então, você tem que ter um pensamento de longo prazo. Aí você muda, o cliente vai junto. Porque é um pensamento de longo prazo, construção de longo prazo. E a rentabilidade, subir, cair, isso faz parte. O que o cliente quer é esse acompanhamento e proteger esse cliente de várias formas. Seja numa crise, seja, como eu falei, num planejamento sucessório, num planejamento fiscal, enfim, você blindar o seu cliente. Se o cliente ele percebe isso, ele não troca, porque são poucos que tem. Sim. Então, eu fui muito ligado nisso. Então, eu fui gerente de investimentos do Bradesco, aí fui pro Santander, fiquei esses 2 anos. E aí, o Santander estava fazendo uma mudança de gerente. Então, sairia o gerente de investimentos, você viraria um gerente de relacionamento do Select. Isso era no final do trimestre de 2015 já. Último trimestre de 2015. E aí, eu não queria virar gerente de relacionamento, né? Então, eu fui para a área de investimentos, eu quero ficar na área de investimentos. É naquilo que você se especializou, né? Especializei naquilo. E aí eu fui atrás de networking, as pessoas que eu trabalhei, para entender como estava o mercado. E aí tinha um amigo meu que estava no Citibank aqui em São Paulo, aqui na Paulista. E ele falou, puta, tem uma vaga aqui, vamos embora. E aí eu fui, fiz a entrevista e passei. E eu voltei para São Paulo, pelo Citibank. E aí a virada seria em outubro, que é o último trimestre de 2015. Eu fui em setembro, então não cheguei nem a pegar a virada. Que é um negócio que a gente fala de não terceirizar a carreira, tomar decisão. E olha que legal, tem gente que se apega a benefício. Eu tinha, por exemplo, tinha uma campanha de fundos internacionais. E eu sempre gostei de falar de estrutural. Eu era o doido que falava de estruturado, falava aplicação no Google, etc, etc. Então eu vendia muito esse tipo de fundo no exterior, diversificação. Então eu fiquei em primeiro lugar do Brasil. Nossa. E aí eu ganhei uma viagem para Londres, que é para conhecer a Asset do Santander. Que é apesar da sede ficar na Espanha, a Asset do Santander é em Londres. E isso era só em fevereiro do outro ano. Eu falei, você acha que uma viagem vai empreender? E aí eu fui pro Citi e larguei a viagem. Que é estratégia, às vezes, né? É carreira. A minha carreira é ser especialista em investimentos, uma viagem vai empreender. Sim. E aí eu fui pro Citi. Aí crescendo, você vê o que você faz depois. Tranquilo. É isso. Né? E aí eu fiquei como advisor, né? Que é o gerente de investimentos também do Citi. Até que veio o anúncio da venda, né? O Itaú comprando o Citibank. E aí eu fiquei 1 ano no Citibank. O Itaú comprou. E aí com 6 meses de Itaú eu saí. Então eu fui gerente de investimentos do Bradesco, depois Santander, depois Citibank e depois Itaú. Você inspirou esse mercado completo, né? Então e aí te deu uma bagagem muito forte, né? Tipo, até as diferenças entre os bancos demais. E tal. Então, assim... Cultural, processos, né? Isso, Thiagão. E aí eu vi que os bancos não conseguiam contratar um profissional desse, um especialista. Eles tinham uma dor muito grande. E aí tem o próprio caso da minha esposa, ela trabalhava no shopping. Então, sim, ela trabalhava no shopping, vendedora ali e tal. Aliás, nem vendedora, caixa. Estava ali demais de administrar.
Falei, vai pro banco. E aí eu falei, ó, faz isso, isso, isso. Ela entrou assim, no Bradesco. Entrou no Telebanco ali em Santa Cecília, que é a parte de atendimento. Tirou algumas certificações, se destacou. Com 6 meses ela já estava atendendo investimentos no Bradesco ali. Olha só. Daí depois de 6 meses ela virou especialista de investimentos aqui na Paulista já. Nossa. E aí com mais 6 meses ela foi pro Private do Bradesco. Então assim, foi muito rápido. O que eu falei, se você fizer isso, você atropela todo mundo. Eu falei, pô, essa é a fórmula. Pô, se eu pegar fazer o trabalho que a Fran fez com todo mundo, pô, vou formar muito especialista no mercado. Então deu certo pra mim, que virei especialista, deu certo pra ela que 1 ano e meio ela foi pro Private, que é o sonho de muita gente. Nossa, segmento, é muito curto, né? Muito curto. Porque é aquela questão, o cara trabalha 10, 15 anos às vezes pra ter essa oportunidade. Perfeito. E pra quem não sabe, o Private é o segmento que atende clientes acima de 10 milhões de reais. Nossa. Que é o segmento. Então ela foi muito rápido pra lá. E aí ela tinha um negócio que 9 horas ela já chegava para trabalhar. E não tinha um call de mercado, que seria um resumo de mercado muito cedo. E aí eu falei, vou fazer um resumo para você de mercado, que eu gostava de estudar mesmo. Falei, vou fazer um resumo aqui e vou te passando. E isso criou uma proporção muito grande, que depois eu comecei a fazer no Itaú internamente e fiz no YouTube. Foi a primeira experiência no YouTube, que foi lá em setembro de 2018. Então, assim, eu entrava ali 9 horas para trabalhar, só que eu tinha que entregar esse resumo até as 8 da manhã. Só que para fazer o resumo eu tinha que pegar as informações e eu entregava o resumo no YouTube, no WhatsApp, em texto, em PDF, em áudio. Então eu fazia assim tudo. Então eu acordava todo dia às 4 da manhã. Nossa. Então 4 da manhã eu fazia isso e entregava. E isso foi fazendo que muita gente me seguisse. Então eu ganhei ali uns 10 mil seguidores rapidamente fazendo isso. Porque ninguém falava de mercado e eu comecei a falar de mercado de manhã, muito cedo, focando no especialista em si e não no cliente final. Porque o cliente final ele entra 9 horas, que quer ver bolsa, mas 9 horas o especialista já tem que estar antenado. Verdade. Então eu jogava lá para eles no máximo 8 horas e aí foi crescendo. E aí veio essa história de eu crescer ali na prática, né, mostrando o mercado, e veio junto a questão da certificação. Por quê? Eu tinha a bagagem de ser o profissional com mais certificações do Brasil. E eu peguei, quer saber, eu vou gravar as certificações aqui, as básicas, e vou deixar de graça no YouTube. E aí o mercado já vendia, né, isso daí. Então imagina se vocês não ficaram bravos. Então, mas como assim? Você gravou o treinamento em si? Eu gravei o treinamento em si. Mas você, tipo, criou a metodologia e postou no YouTube? Perfeito, eu gravei o CPA 10 e CPA 20. E bombou também. Caramba. E aí eu... Dando aula mesmo. Tipo, dando aula. Se fosse uma aula paga mesmo. Abri o YouTube ali, Nossa, vambora. Que Dei legal. aula 1 e tudo ao vivo. Aula 1, aula 2. Assim, tem até hoje lá os vídeos, assim, tudo ruim, a imagem, assim, tudo ruim. De graça. Quem tá assistindo aí já é um começo, né? De graça. Então aquilo me deu uma puta base. E aí eu falei, não, eu preciso sair para formar profissionais. Porque eu sabia que tinha um gap do mercado. Eu sabia que o mercado só vendia a certificação e eu tava com uma bagagem legal. Então, quando eu cheguei no Itaú, eu já falei, Itaú, eu vou sair aqui para abrir a minha escola. E aí, eles falaram, não, beleza, só que só faz a transição, porque eu tinha uma carteira no Citi e eu ia carregar essa carteira para o Itaú. Então, o cliente ele já sentiu um baque de trocar de banco por conta de cultura, e o Citi é pequenininho, né? O Citi é muito próximo para ir para o Itaú. Então, tá bom, eu vou ficar com vocês, vou fazer essa transição. Então, assim, foi muito tranquilo. Eu fiz a transição... Medo de perder a carteira, né? Fiz a transição, assim, muito tranquilo. E tinha clientes como, por exemplo, Danilo Gentili. Então, assim, foi... Nossa, que Então, legal. foi algo, assim, bem suave, assim. E aí, eu fiz a transição, deu 6 meses. E aí, eu saí, efetivamente, em março de 2019, para abrir a escola. E aí, 2 amigos meus saíram juntos para abrir a escola e também uma assessoria. Do Citi também? Eles estavam comigo no Citi, foram pro Itaú. Que legal. E então eram os dois, era eu, e eu também chamei meu pai. Meu pai é inspetor, ele tinha saído há 1 ano, assinado o PDV. E ele, sim, só falava de política e futebol, sabe? 1 ano aposentado. Eu falei, vem cá, você vai cuidar da parte administrativa para eu poder tocar a estratégia. E aí foram os 4. Foram meu pai, eu e 2 assessores. Que legal. Falar, vamos tocar tudo, vamos criar assessoria de investimentos. A gente até chegou a fazer treinamento na XP para assessoria e a escola. Mas aí quando migrou, o que aconteceu? Eu queria só falar de escola, porque para mim era o futuro, e eles falaram de assessoria.
Então, é porque daí vocês queriam montar uma assessoria, uma empresa de assessoria e investimentos. Isso, uma XP. Uma financeira. Era o escritório da XP. Aí só explica pro pessoal que não conhece que a XP, por mais que tenha a XP empresa, eles têm, né, essas divisões. Aí você pode ser um representante da XP. Isso, você cria um escritório que é de agente autônomo de investimentos e você é credenciado à XP. Então a XP te dá o selo, te faz o treinamento. Mas é outra empresa, produtos, né? Você pode ter outro nome e tal. É o CNPJ. Só que você vende as ações concentrado pela XP. Perfeito, era até. A gente tinha que até criar o nome, era Oslo Investimentos. Então, sim, tinha tudo. E só que tinha duas oportunidades muito grandes na mão. Eu tava com o meu público muito aquecido por conta do YouTube, das lives, das certificações, então eu tava muito aquecido. Só que também para o assessor é o principal momento, porque eu estou saindo e tenho que ligar agora para os clientes para eu trazer, tirar do banco sua e carteira. Trazer. A carteira. Puta. Então, assim, era duas decisões muito fortes ao mesmo tempo. E teria dado super certo, né? Porque tipo, eram pessoas muito boas como assessoras, né? Conheciam muito bem o mercado, então a probabilidade de dar certo era altíssima também, né? Isso, daí eram duas propostas boas que... Aí a gente ficou assim... Eu falando pra eles, caminho é educação, me ajuda aqui, vamos gravar vídeo, tal. E eles falavam, não, tem que ligar pros clientes pra ser assessor. E aí a gente falando, quer saber? Vamos dividir. Então, com menos de um mês. Já tinha pedido demissão. A gente já saiu. Eu e meu pai fomos pra um lado, pra tocar a educação, e eles foram pro escritório da XP, estão até hoje na Veda, estão muito bem. Então, bem tranquilo então assim. Era pra dar certo mesmo. Não, foi muito tranquilo. Sim. A transição. Aí você focou naquilo que você sentiu aí que eu foquei na escola. Coração, por assim dizer. Isso. E aí eu fui. Aí a escola começou a crescer, porque tinha um gap grande no mercado, de fato, de profissionais, de especialistas, e a gente focou muito no profissionalizante. Então a gente começou ali no escritório pequeno, em Pinheiros, ali, tava um quarto bem menor, metade disso aqui. Metade, assim, muito pequenininho o lugar que a gente tava ali. Caramba. E era só eu e meu pai. E aí a gente começou. Daí deu 3 meses ali, a gente dobrou a aposta. Que eu falei, puta, a gente precisa aumentar isso aqui, a gente precisa vender no digital. E aí lembra que eu falei da Fran? No Bradesco, no Private? Sim. Aí eu falei, vem comigo, vamos embora, vamos pra escola. Você tirou ela? E aí ela topou na hora, isso foi muito foda, porque assim, um baita do emprego, ela conversou com a diretora dela, a diretora falou, não, vocês vão colocar o ovo na mesma cesta, nem tá dando dinheiro ainda. E ela falou, não, vamos embora. É um risco, né? É um risco. Eu acredito no sonho do Fábio e vamos junto. E ela topou. E ela veio. Ai, que legal. E aí foram nós 3. Começamos nós 3. Então, mas uma parada até meio em família, né? Porque daí foi sua esposa e o seu pai, né? Foi. Fundou o negócio. Que legal. Foi. E aí a gente foi escalando. A gente começou ali com um presencial, uns 2 meses. Depois veio a pandemia. A gente focou 100% no online. A gente escalou. A gente tinha 100, 200 alunos. Hoje a gente tem 110 mil alunos. Nossa. A gente hoje faz treinamento pro Itaú, Quantos anos? Santander. Só pra gente ter uma noção aí a escola? do crescimento. 3 anos e meio. Nossa, muito pouco tempo. 3 anos e meio. Caramba. Então a gente escalou, hoje é a maior do mercado. E eu falei, treina Itaú, treina Santander, assim, né? treina no mercado todo A pandemia hoje. foi assim. terrível e tal, mas acabou meio que forçando vocês a ir pro digital e isso acabou sendo positivo, né? Pra questão de escalabilidade, né? A gente já estava olhando pro digital, a gente já tinha algumas ações no digital. Só que o bancário em si ele não era adaptado. O bancário gostava do presencial, né? Porque o banco dava tudo. E aí eles tiveram que se adaptar. E aí quando eles começaram a se adaptar, falaram, esse negócio de online não é tão ruim não como eu achava. Porque, pô, eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto do presencial. Eu não gosto. Eu só vou quando é networking. Então, tipo, um CFA, que é uma certificação internacional, eu vou conhecer o pessoal, fazer um networking. Porque para mim, a aula líquida, né? Estudo líquido é muito baixo. Você vai, pega trânsito, e aí o professor demora para começar, e aí você começa a desenvolver, aí alguém já tem uma dúvida aqui, aí para tirar a dúvida da pessoa. Você vê, é muito baixo. E aí quando você vai para online, você já começa ali, você já está começando a estudar, começa 8 horas, então 8 horas já começa. E aí você vai. Se encaixa no seu time. Nossa, ali, é outra coisa. Então eu adoro muito online. E os alunos começaram a perceber, caramba, o online é muito forte. Funciona, né? Funciona. E aí a gente foi fazendo. Acho que o grande diferencial nosso, Thiagão, eu, apesar de eu ter sido especialista de investimentos, eu iniciei os projetos, só que eu não continuei nos projetos. Eu repassei para profissionais do mercado. Então, hoje, a gente tem mais de 100 professores, todos estão no mercado. Olha só. Então, ao invés de eu dar aula, eu vou pegar o cara de Itaú para dar aula. Então, assim, 40 professores nossos são de Itaú. E aí, 20 professores são de Santander.
Eu quero o cara do Ele não mercado precisa dando ser aula. fixo seu, full time, né? Você precisa do cara só pra dar aula ali. Então ele ainda tá no mercado, tá se atualizando, tipo, passando o perrengue ali no dia a dia da prática e tal, pra poder... Tudo fresco, conhecimento fresco pra passar pros alunos, né? Perfeito. Isso é bem legal. E aí a gente construiu o nosso programa, depois transformou até no MBA. Então a gente tem um MBA hoje do programa. Então a gente está conseguindo atender todo mundo assim na parte de investimentos. Que legal. Então foi bem legal esse crescimento que a gente teve. Depois de 450 dias úteis acordando às 4 da manhã, sem nenhum dia falhar, sem nenhum dia. E aí eu parei, já estava com 1 ano e meio de escola, aí eu parei. Mas foi o diferencial, assim, é loucura. Eu viajava, gravava do aeroporto, assim, não falei nenhum dia. Consistência. Caramba. Então, isso eu acho que é um diferencial seu como profissional que te ajudou muito, né? Acho que foi um dos principais diferenciais seu para o seu crescimento, que é essa questão dessa disciplina, né? Tipo, e tá comprovado na sua história, tanto por essa questão dos dias, né? Porque para acordar esse horário todos os dias, então, assim, você tem que ter um comprometimento, uma disciplina muito forte. E segundo também pelo volume de certificações, que a gente sabe que tem algumas que são mais fáceis, outras são muito difíceis, mas todas elas dependem de uma disciplina, de um comprometimento, de um esforço, de uma dedicação. Então, assim, você sempre foi muito fiel nisso, né? Tá enraizado no seu ser. Você acha que é um dos principais diferenciais seu como profissional? Com toda certeza, com toda certeza. Eu sempre fui, assim, um cara muito fanático por performance. Sempre gostei muito da parte estratégica. Tipo, vamos fazer isso aqui, vamos por esse caminho e vamos fazer isso todos os dias. Então, sempre fui um cara de conteúdo. Eu muitas vezes fiz live de 10 horas. 10 horas de live, eu fiz várias vezes isso. E aí eu peguei, entrei no mercado onde só falava de certificação e tinha uns caras com professores há 5, 10 anos, com uma didática absurda. E a minha didática não era tão boa igual a deles. Não era. E aí, eu lembro que eu recebi a crítica por causa disso, de didática, o cara tem didática melhor, etc, etc. E aí eu peguei aquilo, em vez de se lamentar, né? O que eu falei? Se eu focar em didática, talvez eu seja bom, mas os caras são muito bons. Eu posso até um dia chegar igual a eles, só que eu não quero ser igual a eles. Eu sou bom o quê? Estratégia. O que eu vou fazer? Vou pegar os caras de melhor didática do mercado e vou trazer para mim. E aí eu tirei 2 alunos que eram de uma didática muito boa. Eles saíram de Itaú e vieram comigo. Então eu falei, agora eu tenho 2 caras muito bons de didática, só que eu tenho a estratégia por trás. Enquanto meus concorrentes têm só a didática. Isso aí que é o pior, que se acontecer uma coisa com eles, acabou a escola. Comigo não. Pode acontecer comigo, mas eu não dou mais aula hoje. Quem dá aula são os caras da didática. A coisa continua acontecendo. Então, o que seria pra mim um dos piores pontos de falar, você não vai concorrer porque os caras não têm didática. Pra mim foi o melhor ponto que eu tenho escala hoje que eles não têm. Que eu consigo ir atrás de professores com didática e eu consigo escalar. Isso que foi o que fez a gente escalar mesmo. Que legal. Então a gente tem professores em várias frentes hoje. E hoje são mais, como eu falei, são mais de 100 professores. 100 professores, mentores. Muito por não ser eu a figura central de dar aula, porque nossos concorrentes são tudo ali, uma pessoa dando aula, o nome da pessoa, enquanto a gente criou um branding no negócio. Sim, tipo, você divulga utilizando o seu nome como especialista, né, todas as certificações que você tem, pelos anos, né, criando conteúdo, então, né, realmente você tem um público que valoriza a sua opinião, suas dicas, etc. Mas não ficar preso a você ser o cara que vai dar o curso, né? Você cria estratégia e o cara que contrata o seu curso, por mais que ele tenha se inspirado nas suas dicas, ele sabe que a estratégia é sua e tal, mesmo que não seja você que vai ser o cara que vai dar aula para ele no final, né? Perfeito, e foi isso que a gente fez. Legal. A gente hoje, como eu falei, são professores que contratam, quando um banco contrata, está contratando o Banco, não está contratando o Fábio. Sim. E isso faz toda a diferença, eu consigo trazer cada vez mais pessoas para operação. Então, hoje a gente está em 23 pessoas ali, quando eu falo CLTs, né, quando eu falo profissionais, a gente quer fechar o ano com 40 pessoas. Que legal. E professores, aquela quantidade, né, gigantesca que Isso, e os professores terceirizados ali tem cada vez crescendo mais. Tem quantos hoje no total? Hoje são 115. São 115 professores hoje. A gente tem uma folha grande ali, mas legal. Graças a Deus o faturamento, tudo acompanhando mesmo o crescimento da escola. Os nossos programas não são baratos, né? São profissionalizantes. Por exemplo, um ticket de um programa nosso é 7 mil, do MBA é 10 mil, então não são programas tão baratos. Mas é que ele tem uma transformação muito forte por trás. A gente pega e forma um cara para o mercado mesmo.
Legal. Fábio, eu acho incrível, né? Você deixou claro essa questão que o seu público é o especialista, né? Para crescer na carreira como um especialista em investimento, um assessor de investimento. Mas, querendo ou não, o cara, né, especialista que treina outros profissionais a se tornarem especialistas em investimentos, a gente fica muito curioso de saber como você investe seu dinheiro, né? Porque, pô, se você treina outros profissionais, você, né, tem esse conhecimento para aplicar na sua vida pessoal também e dar algumas dicas, às vezes, para o pessoal que está assistindo a gente, alguns dos caminhos principais aí, dos melhores investimentos. Se você pudesse só, né, te abusar um pouquinho de você, pra você dar alguma dica aí para o pessoal que está assistindo. Se hoje tem um dinheirinho sobrando, como é que eu investiria? O que você recomendaria? Imagina, acho que é uma ótima pergunta, Tiagão. Porque para mim o primeiro e melhor investimento, a gente sai até um pouco dois investimentos em si, é a educação. A educação para mim é o primeiro. O que impossibilitou chegar onde eu cheguei foi que eu pegava meu dinheiro e investia em certificação, investia em muitos estudo. São caras, né? Que é caro. Então, se você... Tinha o maior retorno. Se você pensa, tenho um valor aqui para guardar, para investir, só que e qual é a sua capacidade de gerar receita? A sua. Não do seu dinheiro, a sua capacidade é pequena, pega esse dinheiro e investe em você. Investe na sua capacidade de gerar receita. Como? Algum profissionalizante, alguma aptidão nova, enfim. Se você não tem capacidade de gerar receita, você pode aplicar onde você quiser. Não adianta, se você aplicou no lugar certo, dobrou 100%. O que é 100% de R$1.000? 2.000. Você acertou na mosca, só que o investimento não vai deixar você rico nunca. Nunca. O que vai deixar é a sua capacidade de gerar receita. Então, primeira coisa, entenda a sua capacidade de gerar receita, de ser promovido. Agora eu tenho uma boa capacidade de gerar receita, então agora eu vou para os investimentos. E aí, investimentos é pensar em relação ao perfil de cada um. O primeiro passo é reserva de emergência, não tem jeito. É colocar algum investimento ali ligado ao CDI, a juros, um CDB, que vai... Hoje o juros está em quase 14%, então você ganha aquilo lá sem risco, praticamente. Então você cria uma reserva de emergência. E aí depois... você gastar mesmo, com baixa liquidez, né? Para você tirar se for necessário. Isso. E o dinheiro não ficar parado lá na poupança, né? Que acaba saindo mais perdendo do que ganhando, né? Isso. E aí depende muito da sua profissão e da sua previsibilidade de receita. Por exemplo, empresário, a gente é uma montanha-russa, é variável. Então a gente tem que ter uma reserva maior. Já quem é um funcionário público, ele pode ter uma reserva menor, porque ali dificilmente vai vir uma montanha-russa ali, como tem a gente. Então, a primeira coisa, faz a reserva de emergência. E aí, depois, você vai buscando mais risco. E aí, tem vários tipos de investimentos. Eu, por exemplo, gosto muito de ações. Eu aplico bastante em ações. Hoje, eu sou CNPI, né? Então, eu sou analista de ações. Então, se eu falar... Qualquer ação que eu falar aqui, eu não posso vir a comprar depois. Então, tem uma regra, né? Sim. Se eu, por exemplo, falar, eu aplico nas ações do Bradesco, eu tenho que esperar, depois que eu dou um call, né, de compra, eu tenho que esperar ali uma semana para poder comprar. Olha só que barato. Porque senão eu mexo... Assim, claro, qual que é o potencial de mexer no mercado? É baixo, né? Sim. Mas eu tô falando para as pessoas, compre Bradesco, e aí eu vou lá e compro Bradesco. Para você se beneficiar em cima disso. Aí eu beneficio. Isso é fraude ali e tal. Isso é fraude. Então, mas como eu não tô... o Elon Musk lá, quando falou do Bitcoin, né? Mas como eu tô... polêmica e tal, eu não vou fazer nenhuma compra agora, eu posso falar tranquilo. Então, Itaú, sim, é um banco que eu gosto da gestão, tem bons dividendos. É um banco que agora acabou de comprar a Avenue. Então, a Avenue que você pode aplicar no exterior de uma forma muito simples. Então, você vai lá, abre conta na corretora e já pode sair comprando ações do Facebook, Google. Legal. Então, Itaú acabou de comprar e vai trazer para o varejo. Eu gosto muito do tema de bancos. Varejo é um que eu corro muito. Então, assim, se falar qual que eu não aplico é varejo. E aí, tem o Magazine lá que tava em alta, tudo, você nem entra nessa pira aí. Eu não gosto muito do setor. Aviação também eu não sou muito fã do setor. Eu gosto de setor que tem mais previsibilidade de receita, ou setor que se provou ao longo do tempo. Tecnologia eu gosto. E tecnologia agora tá barato, né? Porque o que é tecnologia? Boa parte do ganho de tecnologia é ganho futuro, né? E aí quando os juros sobem, meu ganho futuro cai. Porque se os juros são altos, o valor do dinheiro lá na frente é menor. Sim. E foi o que aconteceu no Brasil, né? E no mundo, inclusive. Tem uma crisezinha, derrubou muita empresa de tecnologia, startup. Então elas voltaram muito para baixo.
E aí, quando fala tecnologia, é aplicar no Facebook, é aplicar no Google. E aí você pode ou comprar um BDR no Brasil, que aí você compra ações do Facebook aqui no Brasil, ou você manda o dinheiro para o exterior via corretora e você compra as ações direto do Facebook, por exemplo. E é melhor? Depende muito em relação a imposto. É diferente a tributação, você aplicar aqui e aplicar lá fora. Então, mas o esforço às vezes compensa ou não? Depende do valor. Determinado valor compensa, determinado valor não. Quando é um valor baixo, falo valor baixo, vai 10 mil, 20 mil, assim, vai pro BDR, um ETF. Mas se você quiser um valor maior, aí sim você pode pegar uma Avenue e aplicar lá fora. Tá? Mas no final das contas, assim, não tem tanta diferença assim, em termos de impostos. Que imposto vai ser sempre sobre a receita, sobre a renda, né? Então sobre o lucro. Então se você tomou prejuízo aqui ou lá, dá na mesma. E aí você também saber fazer essa administração dos recursos via dividendos. Aqui no Brasil, por exemplo, dividendos é isento, lá fora não. Então, dividendo é o lucro da empresa, né, que ela paga. Sim. Aqui os lucros ainda são isentos, né? Tem várias conversas para tributar dividendos no Brasil, mas ainda é isento. Lá fora não, lá fora tributa. Então, se você tem um dinheiro lá fora, vai tributar os seus dividendos. Então, é uma coisinha ou outra que muda, mas, assim, o ideal, e aí eu falo, independente se é aqui ou lá, diversifica. Você ficar só em real, é só olhar os preços de tudo. Tudo. Inflação. Câmbio, o real poder de compra está cada vez menor. Você tem que ter um valor em dólar. Você tem que ter. Ou pode ser ações de empresas americanas, ou pode ser em dólar mesmo, um fundo cambial, mas precisa ter uma parte dolarizada da carteira. Porque eleições agora, o que pode acontecer? Várias coisas. E isso mina o poder de compra do Brasil. Inflação alta. Querendo ou não, gostando ou não de presidente, etc. Não vou entrar nem na questão política, mas tem a questão dos gastos fiscais. E tem sido aprovado muitas coisas fiscais ali que é uma bomba relógio. Sim. E a questão fiscal, que é você praticamente imprimir dinheiro, né? Porque a gente, quando fala, vai vir agora um auxílio, de onde vai tirar esse dinheiro? É injeção de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tem, menos ele vale. Essa conta chega para alguém, né? Quanto mais dinheiro tem, menos ele vale. Então, você ficar só em real, hoje não é o melhor caminho. Então, eu penso muito em diversificação de carteira. Então, tenho ações no exterior, tenho ações no Brasil, que são os principais, e reserva de emergência. Para mim, eu tinha um pouco que eu vendi agora, já faz um tempinho. Vendi antes de cair, ainda bem, o Bitcoin. Então, eu tinha uma parte de Bitcoin ali também. Então, até aproveitando a questão do Bitcoin, agora você não tem mais nada de Bitcoin? Não tenho mais nada. A gente já conversou aqui com os especialistas da IAP, falando exclusivamente sobre Bitcoin. A gente teve 2 episódios com ele, um bem antigo, que na época ainda era remoto, e recentemente a gente teve também com eles falando também da origem do dinheiro e tal, foi bem legal. Então assistem aí nos episódios anteriores, foi recente isso daí, faz, sei lá, um mês e meio. Que a gente conversa só sobre Bitcoin, eles tiram várias dúvidas e tal, e dão algumas dicas aí para quem quer investir nisso. Fábio, muito obrigado. Suas dicas já, foram bem diretas, eu acho legal isso, né? Que o pessoal às vezes fica, não, pode ser, tal. Você falou, Itaú, tal, faz isso, não faz. Agora CDB é o principal, é importante. Eu acho legal isso, né? Que o pessoal fica muito tipo, pode ser, mas... depende, e não dá dica objetiva, a gente fica mais confuso do que antes de perguntar, né? É verdade. Obrigado pelas dicas, mas quem quer saber mais dicas, segue seu Instagram, segue suas redes sociais, faça o treinamento com você lá, que você consegue passar isso de forma muito mais completa, né? E ajudar, às vezes, você seguir na profissão como um investidor, como um analista de investimentos. Aí, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma última dica pro pessoal, mais da questão pessoal mesmo, né? Além do comprometimento, a disciplina ali, o que você mais daria de dica pro pessoal que quer crescer profissionalmente? E já emendando, falasse um pouco do curso de vocês, o pessoal que se interessou, que quer fazer o curso, que quer seguir essa carreira, quais são os contatos, como o pessoal pode, né, entrar em contato com você, fazer cotações, etc. Fazer seu merchan aí. Show de bola. Então, eu sempre peço quando eu converso com qualquer pessoa, para mim o principal eu chamo do CGC, tá? O que é o CGC? É capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Então, você que quer se dar bem em qualquer lugar, você precisa cuidar muito bem desses 3. Capacidade de raciocínio, você precisa buscar conhecimento. O conhecimento te liberta. Então, quanto maior a sua capacidade de raciocínio, mais você vai conseguir ajudar as pessoas. Geração de valor é a vontade.
Legal, eu tenho muito raciocínio, eu estudo muito, mas eu compartilho isso? Se você não compartilha, não vale nada seu conhecimento. Então eu compartilho esse conhecimento, eu ajudo os outros, eu olho a necessidade dos outros. Então, quando tem uma capacidade de raciocínio alta e uma geração de valor alta, pô, eu vou fazer coisas maravilhosas. E consistência, que não adianta eu fazer um dia só e depois nunca mais, é todos os dias. Então, estudar muito, então busca conhecimento, nada é mais libertador que conhecimento. Gera valor, tenha vontade de ajudar os outros, porque sempre volta para você. E todos os dias, consistência. Você não pode ser uma montanha-russa de um dia tá muito bom, outro dia ruim. Consistência, é fazer o que tem que ser feito. Né? Que a gente fala, a gente é adulto, todo dia tem que fazer, então vamos fazer todos os dias. E aí, com esses 3 pontos, você consegue chegar ao lugar que você quiser. Então, nossa, adorei essa fórmula. Você vê que né, você é tão... Na sua cabeça funciona tanto na questão de investimentos, que é aquela questão meio lógica, né? De matemática, que você criou uma fórmula e faz total sentido, né? E às vezes, né, a gente fica inventando muito, motivando muito, mas, segue o padrão, segue uma fórmula, segue o que dá certo. A gente fala muito, né? Não tem que ficar inventando muito, né? O principal segredo do sucesso é você estudar. Eu acho que é a base, a pirâmide, né? E bate aí com a sua fórmula, só que né, só estudar e não aplicar não adianta. E essa fórmula aí é muito legal, CGC. CGC. Vou lembrar. Eu vou aplicar também na minha vida pessoal, né? Que é uma constante evolução. Fábio, obrigado. Agora fala um pouquinho das suas redes sociais, aí o pessoal que quer fazer o curso. Perfeito. A minha rede social é Fábio Lousada _. Eu tenho também a Eu Me Banco Educação, então Eu Me Banco Educacau, né, onde a gente também gera muito conteúdo lá. A gente tem as certificações de entrada, então tem certificação de R$ 29,90, R$ 34,90 para quem quer começar no banco. Nossa, que legal. Até os MBAs que são mais preparatórios, são mais profissionalizantes, tá? Então, tudo que você quiser, joga lá no Instagram, joga lá no site, no www.euembanco.com.br, que você vai tirar todas as suas dúvidas com nossos consultores. Show, Thiagão? Show, Fábio. Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Volte sempre aí. Tamo junto. Tá? Vamos conversar bastante. Depois vai lá no MCast. Então, nosso MCast que é o nosso podcast. Thiagão, vai lá, então. Vou sim, hein? Ó, ele convidou ao vivo aqui em público, então eu vou cobrar. Beleza, obrigado, Fábio. Tamo junto, Thiagão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o bate-papo, acho que deu dicas excepcionais aí pra gente, tanto né, investir nosso dinheirinho ali suado, mas como uma oportunidade de profissão, que é o objetivo desse canal, né? Propagar esse conhecimento. Foi um pouco o que o Fábio falou, né? A questão dividir, compartilhar esse conhecimento com pessoas consistentes, né? Especialistas como o Fábio, e agregar valor é o que a gente tenta fazer, passando esse conhecimento para vocês aí, divulgando aqui na internet, mantendo esse podcast no ar. Então, se você gostou do conteúdo, se você gosta do canal, gosta do projeto, então a gente pede que você colabore com a gente. Você vê que a gente não pede nenhum apoio financeiro, a gente não é monetizado. A única coisa que a gente pede para vocês é realmente que esse conteúdo de valor chegue no máximo de pessoas possível. Então, para você ajudar a gente conquistar isso e melhorar esses resultados e chegar nessas pessoas, então compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, mandem comentários, que isso você vai estar ajudando a gente também a manter o projeto em pé e cada vez trazendo mais conhecimento, mais convidados super legais aí como o Fábio, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Um abraço a todos, até mais.